Manda a Beatriz, ela não serve para mais nada mesmo. As palavras saíram da boca de Lúcia como se fossem veneno, e Beatriz as ouviu através da porta entreaberta da cozinha. Não era a primeira vez, nem seria a última, mas doía sempre. Doía como uma ferida que nunca cicatriza, que volta a sangrar cada vez que é tocada. Beatriz tinha 23 anos e era a mais nova de 4 irmãs. Todas as outras, Isabela, Fernanda e Carolina, tinham herdado a beleza da mãe. Cabelos lisos e brilhantes, olhos grandes e expressivos, pele clara e sem manchas, corpos bem proporcionados que faziam os homens virarem a cabeça quando passavam. Já se casaram, todas elas. Isabela com o dono da farmácia da cidade, Fernanda com um advogado de São Paulo, Carolina com o filho do prefeito. Beatriz era diferente. Nasceu com um rosto que ninguém chamava de bonito. Nariz grande demais, boca larga demais, olhos pequenos e fundos, cabelo grosso e rebelde, que não se domava nem com litros de creme. A pele era escura demais para os padrões da família, cheia de sardas que a mãe sempre tentou esconder com cremes clareadores que nunca funcionavam. E era alta, alta demais. 1,75 m, mais alta que todas as irmãs, mais alta até que alguns rapazes. Feia que nem a desgraça, o pai dizia quando bebia, e a mãe Lúcia apenas suspirava, como se concordasse, mas não tivesse coragem de dizer em voz alta. Beatriz cresceu ouvindo isso. Cresceu sabendo que era o erro da família, o acidente, a vergonha. As irmãs tinham festas de 15 anos grandiosas, vestidos caros, pretendentes fazendo fila. Beatriz teve um bolo simples e uma reza, porque a mãe disse que não valia a pena gastar dinheiro com quem nunca ia arranjar marido mesmo. E antes que você pense que essa história é só tristeza, deixa eu te fazer um pedido rápido. Se você está sentindo essa história no peito, se está se identificando ou conhece alguém assim, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal porque ajuda demais e me conta nos comentários de onde você está ouvindo. Agora volta aqui, porque essa história vai virar de um jeito que você não imagina. Naquela manhã de sábado, Lúcia estava na sala conversando com uma vizinha quando surgiu a oportunidade. Dona Marta, a vizinha, comentou que o fazendeiro Henrique Almeida estava procurando alguém para fazer uma limpeza pesada no celeiro principal da fazenda dele. Era um trabalho sujo, duro, que levaria dias, mas pagava bem, muito bem. Ele está oferecendo R$ 2.000, disse Dona Marta, mas é trabalho bruto mesmo. Limpar anos de sujeira, organizar ferramentas velhas, tirar rato morto, essas coisas. Nenhuma das minhas filhas quis. Foi quando Lúcia teve a ideia. Manda a Beatriz, ela não serve para mais nada mesmo. Beatriz, parada do outro lado da porta com a roupa ainda molhada de lavar no tanque, sentiu o peito apertar. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela se animou. R$ 2.000. Era dinheiro que ela podia guardar, juntar, talvez um dia usar para sair daquela casa, começar uma vida própria longe dos olhares de pena e das palavras cruéis. Pode mandar ela lá amanhã cedo, Dona Marta disse. O Henrique está esperando. E assim, sem nem ser consultada, o destino de Beatriz foi decidido. No dia seguinte, domingo de manhã, Beatriz acordou antes do sol nascer. Vestiu a roupa mais velha que tinha. Uma calça jeans desbotada e uma camisa de manga comprida, surrada, amarrou o cabelo rebelde num coque apertado e saiu. A fazenda do Henrique Almeida ficava a uns 5 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que cortava campos verdes e ondulantes. Beatriz foi a pé, porque ninguém se ofereceu para levá-la. O sol já estava alto quando chegou ao portão principal da Fazenda Esperança. Era impressionante. Portões de ferro trabalhado, uma entrada larga cercada por árvores centenárias. E ao longe, no topo de uma colina suave, a Casa Grande. Uma construção imponente de 2 andares, com varandas amplas e janelas enormes que brilhavam ao sol. Henrique Almeida era conhecido na região.
herdeiro de uma fortuna construída por gerações, dono de terras que se estendiam por quilômetros, criador de gado premiado. Tinha 35 anos, era solteiro, e todas as mulheres da cidade sonhavam em chamar sua atenção. Mas ele era discreto, quase recluso. Aparecia pouco na cidade, e quando aparecia, era sempre educado, mas distante. Beatriz tocou a campainha do portão, o coração batendo rápido. Um funcionário atendeu pelo interfone, e após ela explicar quem era, abriu o portão. "Vá direto para o celeiro principal", disse ele. "É o prédio de madeira grande, ao lado esquerdo da casa. O patrão está esperando." Beatriz seguiu pelo caminho de pedras, passando por jardins bem cuidados, um pomar de laranjas, um lago artificial onde patos nadavam tranquilos. Tudo era perfeito, tudo era como um sonho. E ela, com sua roupa velha e seu cabelo rebelde, sentia-se completamente fora de lugar. O celeiro era enorme. Uma construção antiga de madeira escura, com portas duplas largas e um telhado alto. Quando Beatriz se aproximou, viu que uma das portas estava aberta, e lá dentro estava ele. Henrique Almeida estava de costas, usando calça jeans, botas e uma camisa xadrez com as mangas enroladas, revelando braços fortes e bronzeados. O cabelo castanho estava levemente despenteado, e ele segurava uma pá, aparentemente tentando mover uma pilha de feno velho. "Com licença", Beatriz disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ele se virou, e quando seus olhos encontraram os dela, algo estranho aconteceu. Henrique ficou completamente imóvel, a pá caindo de suas mãos com um baque surdo no chão de terra. Os olhos dele, castanhos, profundos, intensos, ficaram fixos nela, arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. "Você", ele começou, a voz rouca, trêmula. "Você é real." Beatriz piscou, confusa. Sim, sou Beatriz. Vim para o trabalho de limpeza do celeiro." Henrique deu um passo à frente, depois outro, como se estivesse em transe. Ele a olhava de uma forma que Beatriz nunca tinha sido olhada na vida. Não com pena, não com desprezo, mas com admiração, espanto. Ela não sabia definir. "Não pode ser", ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. "Exatamente como nos sonhos. Exatamente." "Senhor?" Beatriz deu um passo para trás, começando a ficar assustada. "O senhor está bem?" Henrique pareceu se dar conta de que estava agindo estranhamente. Balançou a cabeça, passou a mão pelo rosto, respirou fundo. Desculpe, você me pegou de surpresa. Qual disse que era seu nome?" "Beatriz. Beatriz Santos. Beatriz." Ele repetiu, como se estivesse saboreando o nome. Um sorriso lento, genuíno, se formou em seu rosto. "É um nome bonito." Ninguém nunca tinha dito isso a ela. Ninguém nunca tinha dito que qualquer coisa relacionada a ela era bonita. "Obrigada", ela conseguiu dizer, ainda confusa. Henrique continuou olhando para ela, e Beatriz se sentiu exposta, vulnerável. Automaticamente levou a mão ao rosto, tentando esconder as sardas, o nariz grande, mas ele balançou a cabeça. "Não", disse ele gentilmente, "não se esconda." E então ele fez algo que ninguém nunca tinha feito. Aproximou-se dela devagar e, com uma gentileza infinita, segurou o queixo dela com 2 dedos, fazendo-a erguer o rosto para olhar para ele. "Você é exatamente como eu imaginei", disse ele, a voz baixa, quase reverente. "Cada detalhe, cada traço, os olhos, o nariz, as sardas, o cabelo, tudo, exatamente como nos sonhos." Beatriz sentiu lágrimas picarem seus olhos. Não entendia nada do que estava acontecendo. "Sonhos?" Henrique soltou o queixo dela e deu um passo para trás, parecendo perceber que estava sendo íntimo demais, rápido demais. Isso vai soar louco, mas há anos, desde que era adolescente, eu tenho o mesmo sonho, um sonho recorrente, e nesse sonho há uma mulher específica, e essa mulher é você." Beatriz olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. "Isso não faz sentido." "Eu sei", Henrique riu,
um riso sem humor. Acredite, eu sei. Já fui a psicólogos, já tentei entender, mas o sonho nunca parou. E nele você aparece aqui, nesta fazenda, neste celeiro. E nós nos apaixonamos. O silêncio que caiu foi absoluto. Beatriz não sabia se ria, se chorava, se corria dali. Isso tinha que ser uma pegadinha cruel, mais uma forma de zombarem dela. "O senhor está zombando de mim", disse ela, a voz tremendo. "Foi minha mãe que mandou, minhas irmãs, para me fazer de boba." "Não!" Henrique exclamou desesperado. "Não, Beatriz, eu juro. Eu juro por tudo que é sagrado. Não é brincadeira, não é crueldade. Eu sonhei com você a vida toda e pensei que fosse apenas isso, um sonho, uma fantasia impossível. Mas então você apareceu aqui, hoje, real, de carne e osso. E eu..." Ele parou, os olhos brilhando com uma emoção tão intensa que era quase palpável. "E eu não sei o que fazer", ele admitiu. "Porque como eu explico para alguém que a mulher dos meus sonhos literalmente apareceu na minha porta?" Beatriz olhou para ele, para aquele homem rico, bonito, bem-sucedido, e viu algo que não esperava. Viu vulnerabilidade, viu sinceridade, viu medo de não ser acreditado. E pela primeira vez na vida, alguém a olhava como se ela fosse preciosa. "Eu não entendo", ela sussurrou. "Nem eu", Henrique admitiu. "Mas me dá uma chance. Me deixa te mostrar. Me deixa provar que não estou mentindo. Fica aqui hoje, trabalha se quiser, ou simplesmente fica. Conversa comigo. Me deixa te conhecer. Por favor." Beatriz sabia que deveria ir embora. Sabia que aquilo era estranho, impossível, provavelmente perigoso. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que a fazia querer ficar. "Está bem", disse ela, finalmente. "Vou ficar." E o sorriso que iluminou o rosto de Henrique foi como o sol nascendo. Eles passaram a manhã inteira conversando. Henrique nem mencionou a limpeza do celeiro. Em vez disso, preparou café fresco na casa grande e trouxe para a varanda do celeiro, junto com pão de queijo ainda quente e frutas frescas. Sentaram-se em caixotes velhos de madeira e, pela primeira vez na vida, Beatriz se sentiu vista. Henrique contou sobre os sonhos. Começaram quando ele tinha 15 anos, logo depois que o pai morreu num acidente com o trator. Eram sempre os mesmos, uma fazenda, um celeiro e uma mulher. Ele não via o rosto dela com clareza no começo, apenas a silhueta, a forma. Mas com os anos, os detalhes foram ficando mais nítidos. O cabelo volumoso e rebelde, as sardas espalhadas pelo rosto como constelações, os olhos fundos, mas expressivos, o nariz pronunciado, a boca larga que sorria de um jeito que iluminava tudo ao redor. "Eu desenhava você", Henrique admitiu, o rosto corando levemente. "Tenho cadernos inteiros de desenhos, tentando capturar cada detalhe que via nos sonhos. Minha mãe achava que eu tinha inventado uma namorada imaginária. Os amigos zombavam, mas eu não conseguia parar. Era como se você fosse real, apenas esperando em algum lugar." Beatriz escutava fascinada, o coração batendo forte. Ninguém nunca tinha se importado tanto com ela. Ninguém nunca tinha dedicado tanto pensamento, tanta atenção. "E o que acontecia nesses sonhos?" perguntou a voz baixa. Henrique sorriu, um sorriso tímido e genuíno. "Nós conversávamos, trabalhávamos juntos na fazenda. Você cuidava dos animais, eu cuidava das plantações. À noite, sentávamos na varanda e olhávamos as estrelas. E havia paz, Beatriz. Uma paz que eu nunca senti na vida real. Como se com você tudo fizesse sentido." Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz. Ela não tentou escondê-las. "Você sabe que isso é impossível, né? Eu não sou nada. Sou feia, sem educação formal, pobre. Minha própria família mal me suporta. Por que alguém como você sonharia com alguém como eu?" Henrique se inclinou para a frente, pegando as mãos dela nas dele. Eram mãos grandes, calejadas pelo trabalho, mas gentis. "Feia?" ele repetiu incrédulo.
Beatriz, você é a mulher mais bonita que já vi na vida. E não estou dizendo isso porque sonhei com você. Estou dizendo porque é verdade. Você tem um rosto que conta histórias. Cada sarda é uma estrela. Cada traço é único. Seus olhos, meu Deus, seus olhos têm profundidade, têm vida, têm alma. Ninguém nunca tinha falado assim com ela. Ninguém nunca tinha transformado suas imperfeições em poesia. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Não diz nada. Henrique respondeu suavemente. Só fica. Me deixa te conhecer, a pessoa real, não apenas o sonho. Me deixa te mostrar como eu te vejo. E Beatriz ficou. As horas passaram como minutos. Henrique mostrou a fazenda inteira para ela. Os tuitos, pastos onde o gado pastava, as plantações de milho e soja, o pomar de jabuticabas que tinha sido plantado pela bisavó dele, o lago artificial onde ele pescava quando queria pensar. Contou histórias da família, das gerações que construíram aquilo tudo. Falou da mãe que morava na cidade agora, preferindo o conforto urbano à solidão da fazenda. Ela vive me cobrando para casar. Henrique admitiu com um riso sem graça. Diz que preciso de uma esposa, de herdeiros. Já tentou me apresentar a todas as filhas de fazendeiros ricos da região. Mas nenhuma era você. Beatriz sentia-se como se estivesse flutuando. Aquilo não podia ser real. Era bom demais. E coisas boas não aconteciam com ela. E se seus sonhos estiverem errados? Perguntou, a insegurança transparecendo na voz. E se você me conhecer de verdade e perceber que eu não sou o que esperava? Henrique parou de andar e se virou para ela. Estavam parados perto do lago, a água refletindo o céu azul e as nuvens brancas. Ele pegou o rosto dela entre as mãos, com uma delicadeza que fez o coração de Beatriz quase parar. Então vou conhecer a pessoa real, disse ele, e tenho certeza que vou amar ainda mais. Porque você é real, Beatriz. Não é uma fantasia, não é um sonho. É carne e osso, emoções e pensamentos. E isso é infinitamente mais valioso. E então ele fez algo que ninguém nunca tinha feito. Inclinou-se e beijou sua testa. Um beijo suave, respeitoso, cheio de promessa. Beatriz fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem novamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram de esperança. A tarde foi chegando, e com ela a realidade começou a bater à porta. Beatriz sabia que precisava voltar para casa. Sabia que a mãe ia perguntar sobre o dinheiro, sobre o trabalho. Sabia que teria que enfrentar os olhares de pena e as palavras cruéis. Quando mencionou isso a Henrique, ele franziu a testa. Você não limpou nada do celeiro. Eu nem liguei para isso. Mas vou te pagar mesmo assim. E mais, muito mais. Não, Beatriz balançou a cabeça. Não precisa, eu não fiz nada para merecer. Você me deu o dia mais feliz da minha vida. Henrique disse sério. Isso vale mais do que qualquer limpeza de celeiro. Por favor, aceita. E volta amanhã. Me dá mais um dia, só mais um. Beatriz queria dizer sim. Queria tanto, mas o medo era grande. E se alguém descobrir? E se começarem a falar? Sua reputação? Que se dane minha reputação. Henrique a interrompeu. Beatriz, passei 20 anos sonhando com você. Agora que te encontrei, não vou deixar o medo de fofoca atrapalhar. Mas se você não quiser voltar, se isso for rápido demais, eu entendo. Só, por favor, pensa com carinho. Por favor, como ela poderia dizer não? Eu volto, prometeu. O sorriso que iluminou o rosto dele foi recompensa suficiente. Henrique insistiu em levá-la para casa na caminhonete. Durante o trajeto, conversaram sobre tudo e nada. Sobre livros que gostavam, músicas que tocavam suas almas, sonhos que tinham guardado em segredo. Beatriz descobriu que Henrique era gentil, engraçado, humilde apesar da riqueza. E ele descobriu que ela era inteligente, observadora, tinha um senso de humor seco que o fazia rir.
Quando chegaram perto da casa de Beatriz, ela pediu para ele parar algumas casas antes. Não queria que a mãe visse, não ainda. Não estava pronta para as perguntas, para o escrutínio. Antes de sair, Henrique segurou a mão dela. Obrigado, disse ele, por acreditar, por ficar, por ser real. Obrigado por me ver. Beatriz respondeu, apertando a mão dele de volta. E então desceu e caminhou as últimas casas até em casa, o coração mais leve do que tinha estado em anos. Mas a leveza durou pouco. Quando entrou em casa, Lúcia estava na sala com as 3 irmãs. Todas se viraram para olhá-la, e Beatriz viu imediatamente que algo estava errado. Havia raiva nos olhos da mãe. Onde você estava? Lúcia perguntou, a voz perigosamente calma. Na fazenda, fazendo o trabalho que a senhora me mandou fazer. O dia inteiro para limpar um celeiro? Beatriz hesitou. Era muita sujeira. Isabela, a irmã mais velha, riu. Um riso cruel. Dona Marta passou aqui há 1 hora. Disse que viu você na caminhonete do Henrique Almeida. Disse que vocês estavam conversando, rindo, que ele te trouxe para casa. O estômago de Beatriz afundou. É verdade? Lúcia se levantou, os olhos faiscando. Você estava se jogando para o homem, tentando arrancar dinheiro dele, fazendo o papel de ridícula. Não foi assim, Beatriz começou. Não foi assim, Fernanda zombou. Beatriz, olha para você. Você acha que um homem como Henrique Almeida ia olhar para você com interesse? Ele estava com pena. Ou pior, estava se divertindo às suas custas. Não é verdade? Beatriz sentiu as lágrimas queimarem. Claro que é verdade, Carolina disse cruzando os braços. Homens ricos assim adoram brincar com as bobas. Fazem promessas, dão esperanças e depois somem. Você está fazendo papel de boba, Beatriz. E pior, está envergonhando a família. Eu não estou... Chega! Lúcia gritou. Você não volta lá, entendeu? Não quero você fazendo papel de palhaça e sujando o nosso nome. Já basta sermos pobres, não precisa ser ridículas também. Mas ele me pediu para voltar, Beatriz disse desesperada. Ele quer me ver de novo. Ele quer se divertir com você. Lúcia a interrompeu. E quando cansar, vai te jogar fora como lixo. Você acha que ele ia se interessar de verdade por você? Olha no espelho, menina. Você não tem nada para oferecer a um homem como esse. As palavras atingiram Beatriz como socos. Cada uma delas rasgava um pedaço do coração que tinha passado o dia inteiro sendo curado. Vai para o seu quarto, Lúcia ordenou. E não quero mais ouvir falar nisso. Beatriz correu para o quarto, fechou a porta e se jogou na cama soluçando. A dor era física. Era como se toda a felicidade do dia tivesse sido arrancada à força, deixando apenas o vazio de sempre. Mas no fundo da dor havia algo mais. Havia a memória das mãos de Henrique segurando as dela, da forma como ele olhou para ela, como se ela fosse preciosa, das palavras que ele disse, transformando suas imperfeições em beleza. E Beatriz tomou uma decisão. Talvez fosse boba, talvez fosse se arrepender, mas pela primeira vez na vida, alguém a tinha feito se sentir especial, e ela não ia desistir disso sem lutar. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Beatriz saiu escondida de casa e começou a caminhar de novo em direção à Fazenda Esperança. Não sabia o que encontraria lá, mas sabia que tinha que tentar. O sol estava apenas começando a pintar o horizonte de rosa quando Beatriz chegou ao portão da Fazenda Esperança. Tinha caminhado rápido, quase correndo em alguns trechos, o coração batendo forte no peito. Parte medo, parte esperança, parte desafio. Sabia que a mãe ia descobrir sua fuga. Sabia que haveria consequências. Mas pela primeira vez na vida estava escolhendo a si mesma. Tocou a campainha e esperou, nervosa. Segundos pareceram horas. E então a voz dele veio pelo interfone, sonolenta, mas imediatamente animada quando a reconheceu. Beatriz, você voltou? O portão se abriu e ela viu Henrique correndo pela estrada de pedras, ainda de pijama, os pés descalços, o cabelo completamente bagunçado.
Quando chegou até ela, parou, ofegante, um sorriso enorme no rosto. Você voltou, repetiu como se não acreditasse. Pensei que talvez tivesse se arrependido, que talvez tudo tivesse sido rápido demais. Minha família me proibiu de vir. Beatriz disse, diretamente. Não queria começar com mentiras. Disseram que você está brincando comigo, que vai me usar e me jogar fora. O sorriso de Henrique desapareceu, substituído por uma expressão séria e determinada. Jamais. Beatriz, eu jamais faria isso com você. Com ninguém, mas especialmente não com você. Eu sei, ela disse, e percebeu que realmente acreditava. Ou pelo menos quero acreditar. Por isso vim, porque preciso descobrir se isso é real. Se o que senti ontem foi real. Henrique deu um passo à frente e pegou as mãos dela. É real. Tão real quanto você e eu aqui, agora. E vou provar, todos os dias, se você me deixar. Vou provar que você é valiosa, que é linda, que é tudo o que sempre sonhei. Eles passaram a manhã juntos novamente. Dessa vez, Beatriz insistiu em realmente ajudar com o trabalho da fazenda. Henrique protestou, mas ela foi firme. Não queria ser tratada como uma boneca de porcelana. Queria ser útil, queria contribuir. Então, trabalharam lado a lado. Limparam o celeiro de verdade, removendo feno velho, organizando ferramentas enferrujadas, varrendo anos de poeira acumulada. Henrique contou histórias engraçadas de quando era criança e se escondia naquele mesmo celeiro para fugir das aulas de piano que a mãe o obrigava a fazer. Beatriz riu, um riso genuíno que parecia estranho saindo dela, como se seus músculos não estivessem acostumados. Gosto do seu riso, Henrique disse, parando de varrer para olhar para ela. É honesto, real, não é forçado como os risos que ouço nas festas da sociedade. Beatriz corou. É porque nunca tive motivo para fingir. Ninguém prestava atenção mesmo. Eu presto, ele disse suavemente, em cada detalhe. Na hora do almoço, Henrique preparou uma refeição simples, mas deliciosa. Arroz, feijão, bife acebolado e salada. Comeram na varanda da casa grande e, pela primeira vez, Beatriz viu o interior daquela mansão. Era bonita, mas vazia. Muitos quartos fechados, muitos móveis cobertos com lençóis brancos. Uma casa esperando por vida, por risadas, por amor. É solitário aqui, Henrique admitiu, seguindo o olhar dela. Sempre foi, desde que meu pai morreu. Minha mãe não aguentou a solidão e foi embora. E eu fiquei, porque esta terra está no meu sangue. Mas Gaza sempre pareceu grande demais para uma pessoa só. Não precisa ser assim, Beatriz disse antes de conseguir se conter. Henrique a olhou com uma intensidade que a fez corar. Não precisa. A tarde foi tranquila, mas havia uma tensão no ar, uma consciência crescente de que o mundo exterior eventualmente invadiria aquela bolha perfeita que tinham criado, e invadiu mais cedo do que esperavam. Por volta das 4 da tarde, uma caminhonete preta e reluzente entrou pela estrada principal da fazenda, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Beatriz reconheceu o veículo imediatamente. Era do filho do prefeito, marido da sua irmã Carolina. Alguém está vindo, ela disse, o pânico subindo pela garganta. Henrique franziu a testa, mas colocou a mão nas costas dela, um gesto protetor. Fica calma. Eu cuido disso. Da caminhonete desceram 3 pessoas. Carolina, linda como sempre num vestido florido caro. Roberto, seu marido, um homem gordo e arrogante nos seus 30 e poucos anos. E Lúcia, a mãe de Beatriz, com o rosto transformado pela raiva. Beatriz! Lúcia gritou antes mesmo de chegar perto. Você desobedeceu. Fugiu de casa como uma vagabunda. Mãe, por favor, Beatriz começou, mas Henrique deu um passo à frente, colocando-se entre ela e a família. Com todo o respeito, senhora, disse ele, a voz educada, mas firme, não vou permitir que fale assim com Beatriz. Não na minha propriedade. Roberto riu, um som desagradável.
Olha só, Henrique, sempre soube que você era meio esquisito, mas não sabia que tinha gosto tão peculiar. De todas as mulheres disponíveis, vai escolher essa aqui? Beatriz sentiu a humilhação queimar seu rosto, mas Henrique não recuou. Beatriz é uma mulher extraordinária. E, francamente, não é da conta de vocês o que acontece entre nós. Não é da nossa conta? Carolina avançou, os olhos faiscando. Ela é minha irmã, e você está se aproveitando dela, fazendo promessas que nunca vai cumprir. Que promessas você acha que estou fazendo? Henrique perguntou, genuinamente curioso. Que vai casar com ela, óbvio. Carolina cuspiu. Que vai transformar a Cinderela em princesa. Mas todos sabemos que isso nunca vai acontecer. Homens como você não se casam com mulheres como ela. Usam e descartam. Henrique olhou para Beatriz por cima do ombro. Havia uma pergunta não dita nos olhos dele. Ela assentiu, quase imperceptivelmente, dando permissão para o que ele estava prestes a dizer. Ele se virou de volta para a família. E se eu disser que pretendo sim me casar com ela? Que isso é exatamente o que quero? O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Lúcia foi a primeira a recuperar a voz. Você está brincando? Tem que estar brincando. Não estou, Henrique disse calmo. Conheço Beatriz há apenas 2 dias, é verdade, mas a conheço há 20 anos dos meus sonhos. E sei, com cada fibra do meu ser, que ela é a pessoa que quero ao meu lado. Hoje, amanhã, sempre. Roberto deu uma gargalhada alta e falsa. Você enlouqueceu, cara. Sonhos? Que papo é esse? Olha, sei que você é rico e pode fazer o que quiser, mas isso é ridículo. Você vai se arrepender quando a novidade passar. A única coisa de que vou me arrepender, Henrique disse, a voz ficando dura, é se deixar vocês convencerem Beatriz de que ela não merece ser feliz. Agora, com todo o respeito, saiam da minha propriedade. Beatriz fica se quiser ficar, vai se quiser ir, mas a escolha é dela, não de vocês. Lúcia olhou para Beatriz, os olhos cheios de algo complexo. Raiva, sim, mas também medo. Medo de perder o controle, talvez. Medo de que a filha, que sempre desprezou, pudesse acabar tendo uma vida melhor que todas as outras. Você vai se arrepender disso, disse ela, a voz tremendo. Quando ele te largar, não venha chorando para casa, porque a porta vai estar fechada. Então que fique fechada, Beatriz ouviu-se dizer, surpreendendo a si mesma. Porque eu não vou me arrepender. Pela primeira vez na vida, alguém me olha como se eu valesse algo. E mesmo que dure apenas hoje, mesmo que acabe amanhã, vou ter tido esses momentos. E isso é mais do que vocês jamais me deram. Carolina bufou. Você é uma idiota iludida. Talvez, Beatriz concordou, mas prefiro ser idiota e feliz do que esperta e miserável. Roberto pegou Lúcia pelo braço. Vamos embora. Deixa ela aqui. Quando a realidade bater, ela vai aprender. Eles voltaram. Para a caminhonete, Carolina lançando um último olhar de desdém para Beatriz antes de entrar. O veículo saiu em alta velocidade, deixando outra nuvem de poeira para trás. Quando o silêncio voltou, Beatriz percebeu que estava tremendo. Henrique a virou gentilmente para ele e a envolveu num abraço. Ela desmoronou, chorando contra o peito dele, liberando anos de dor, de rejeição, de humilhação. Você foi tão corajosa, ele murmurou contra o cabelo dela. Tão forte. Estou tão orgulhoso de... Você, eu acabei de perder minha família. Beatriz soluçou. Não, Henrique disse firmemente. Você acabou de se libertar de pessoas que nunca te valorizaram. E se você me aceitar, nunca mais vai estar sozinha. Prometo. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados no meio da fazenda, enquanto o sol começava a descer no horizonte. E quando Beatriz finalmente se afastou, limpando as lágrimas, havia determinação em seus olhos. Você falou sério? Perguntou. Sobre casar. Comigo? Henrique sorriu. Cada palavra. Eu sei que é loucura. Sei que é rápido demais, mas quando você sabe,
Você sabe, e eu sei que você é o meu destino, Beatriz. Sempre soube. Eu não sei nada sobre ser esposa de um fazendeiro rico, ela admitiu. Não sei como se portar em sociedade, não sei como administrar uma casa grande. Não precisa saber nada disso, Henrique a interrompeu. Só precisa ser você, honesta, gentil, forte. O resto a gente aprende juntos. Beatriz olhou para aquele homem que tinha aparecido na sua vida como um milagre impossível e tomou a decisão mais importante da sua vida. Então sim, disse ela. Sim, eu aceito. Aceito casar com você. Aceito construir uma vida com você. Aceito apostar em nós. O beijo que veio em seguida foi o primeiro beijo verdadeiro de Beatriz. Era suave, respeitoso, mas carregado de promessa. E quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Mas nem tudo seria fácil, porque o mundo exterior não perdoa facilmente aqueles que desafiam suas regras, e a tempestade estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram como viver num conto de fadas e num pesadelo ao mesmo tempo. Beatriz se mudou para a Fazenda Esperança, instalando-se num dos quartos de hóspedes que Henrique preparou especialmente para ela. Ele foi respeitoso, cavalheiro, nunca pressionando por mais do que ela estava pronta para dar. Jantavam juntos todas as noites, conversavam por horas na varanda, trabalhavam lado a lado durante o dia. Mas lá fora, a cidade fervia. A notícia de que Henrique Almeida, o solteiro mais cobiçado da região, estava noivo da filha feia dos Santos, se espalhou como fogo em capim seco. As línguas não paravam. Nas padarias, nos mercados, nas praças, só se falava nisso. Alguns achavam romântico. A maioria achava escandaloso. Ela deve ter feito alguma bruxaria, diziam as senhoras da igreja. Amarração amorosa, com certeza, concordavam as comadres. Tadinho dele caiu numa armadilha, lamentavam os homens no bar. As irmãs de Beatriz espalhavam veneno por onde passavam. Carolina contava a qualquer um que quisesse ouvir que Beatriz tinha se jogado descaradamente no fazendeiro, que tinha fingido ser virgem e pura para enganá-lo. Isabela dizia que Henrique devia estar com problemas mentais. Só podia. Fernanda simplesmente se recusava a falar o nome da irmã, como se Beatriz tivesse morrido. Henrique tentava proteger Beatriz disso, tudo. Não deixava ela ir à cidade sozinha, filtrava as fofocas, tentava criar uma bolha de segurança na fazenda. Mas Beatriz não era boba. Ouvia os funcionários cochichando, via os olhares quando iam ao mercado juntos, sentia o peso do julgamento. Talvez eles tenham razão, disse ela numa noite, 2 semanas após o noivado. Estavam na varanda, como sempre, mas dessa vez havia tristeza na voz dela. Talvez você esteja cometendo um erro. Você poderia ter qualquer mulher. Mulheres, bonitas, educadas, da sua classe social. Por que se condenar a mim? Henrique se virou para ela, pegando o rosto dela entre as mãos. Porque você é a única que me faz sentir completo. A única que me vê, não meu dinheiro ou meu sobrenome. A única que aparece nos meus sonhos desde que eu era adolescente. Como isso poderia ser um erro? E se os sonhos estiverem errados? Ela sussurrou. E se for só sua mente criando algo que não existe? Então, minha mente criou a coisa mais perfeita que poderia existir, ele respondeu. E eu escolho acreditar nisso. Escolho acreditar em nós. Mas o universo parecia determinado a testá-los. A mãe de Henrique, Dona Mariana, apareceu numa tarde de quinta-feira. Era uma mulher elegante nos seus 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, roupas caras, postura altiva. Chegou numa BMW preta, dirigida por um motorista particular, e exigiu falar com o filho. Beatriz estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a voz da mulher na sala. Quis se esconder, mas Henrique insistiu que ela ficasse. Você é minha noiva, não tem que se esconder de ninguém. Dona Mariana olhou Beatriz de cima a baixo quando foram apresentadas. O desdém era palpável, como uma coisa física no ar.
Então é você, disse ela, a voz gelada, a moça que enfeitiçou meu filho. Mãe! Henrique começou, mas ela ergueu a mão, silenciando-o. Deixa eu falar. Eu investiguei. Sei quem você é, menina. Sei da sua família, da sua situação. Sei que vocês são pobres, desesperados, e sei exatamente o que está fazendo. Viu uma oportunidade e agarrou. Não te culpo, aliás. É instinto de sobrevivência. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a deixá-las cair. Não ia dar a essa mulher a satisfação de vê-la chorar. A senhora não me conhece, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Dona Mariana retrucou. Sei que não tem educação formal, não tem bens, não tem... Beleza. E ainda assim conseguiu convencer meu filho, um homem inteligente e bem-sucedido, a se casar com você. Parabéns pela performance, mas agora vou fazer uma proposta. Ela abriu a bolsa de couro cara e tirou um envelope. Colocou-o sobre a mesa de centro com um gesto dramático. 50 mil reais, disse ela. Pega esse dinheiro, desaparece da vida do meu filho e nunca mais volta. É mais dinheiro do que você vai ver na vida trabalhando honestamente. Pode começar do zero em outra cidade, outra vida. Só precisa deixar meu filho em paz. O silêncio que caiu foi devastador. Beatriz olhou para o envelope, depois para Dona Mariana, depois para Henrique. Ele estava pálido, os punhos cerrados, a mandíbula apertada. Mãe, como você ousa? Ele começou, mas Beatriz o interrompeu. Não, disse ela simplesmente. Dona Mariana piscou surpresa. Não? Você não entendeu? São 50 mil reais. Mais do que sua família inteira ganha em anos. Entendi perfeitamente. Beatriz disse, levantando-se. Suas pernas tremiam, mas ela se manteve firme. E minha resposta é não. Porque seu filho não é um prêmio que eu ganhei. Não é um bilhete de loteria. É uma pessoa que eu amo. E você pode oferecer todo o dinheiro do mundo. Mas isso não vai mudar o que eu sinto por ele. Amor, Dona Mariana zombou. Você o conhece há 2 semanas. E a senhora é mãe dele há 35 anos, Beatriz retrucou, sentindo a coragem crescer dentro dela. Mas não. O conhece o suficiente para saber o que ele precisa. Não o conhece o suficiente para ver que ele tem sido infeliz, sozinho, esperando por algo que nem ele mesmo entendia. Eu não vim aqui buscar dinheiro. Não vim aqui buscar status. Vim buscar o homem que aparece nos meus sonhos também. Porque sim, eu também sonho com ele. Todas as noites, desde que nos conhecemos. E talvez a senhora não acredite nisso, talvez ache que é loucura, mas para nós é real. E é mais valioso que qualquer quantia que a senhora possa oferecer. Henrique estava olhando para ela com uma mistura de admiração e amor tão intenso que era quase palpável. Dona Mariana, pela primeira vez, pareceu abalada. Você está cometendo um erro, filho, disse ela, virando-se para Henrique. Vai se arrepender disso. A única coisa de que vou me arrepender, Henrique disse, levantando-se e indo até Beatriz, passando o braço ao redor dela, é se deixar você ou qualquer outra pessoa afastar ela de mim. Beatriz fica, e se a senhora não consegue aceitar isso, então talvez seja melhor não voltar até conseguir. Dona Mariana pegou o envelope de volta, guardou na bolsa e saiu sem dizer mais nada. O som da BMW partindo ecoou no silêncio que ela deixou para trás. Quando finalmente ficaram sozinhos, Beatriz desabou. Todas as emoções que tinha segurado explodiram de uma vez. Henrique a segurou, deixando-a chorar contra seu peito, murmurando palavras de conforto. Você foi incrível. Ele disse, tão forte, tão corajosa. Eu perdi sua mãe. Beatriz soluçou. Ela nunca vai me aceitar. Ela vai. Henrique disse com convicção. Pode levar tempo, mas ela vai. Porque quando vir como somos felizes juntos, quando ver como você me completa, ela não vai ter escolha. E se não aceitar, vou aprender a viver com isso. Porque não vou viver sem você.
Mas a provação não tinha acabado. Naquela mesma noite, um incêndio começou no galpão de ferramentas. Foi pequeno, controlado, rapidamente pelos funcionários, mas claramente criminoso. Alguém tinha jogado gasolina e ateado fogo propositalmente. No dia seguinte, 3 das vacas leiteiras amanheceram doentes, envenenadas. Sobreviveram, mas foi mais um ataque. E então vieram as cartas. Cartas anônimas, cruéis, ameaçadoras, dizendo que Beatriz era uma bruxa, que estava amaldiçoando a fazenda, que coisas piores aconteceriam se ela não fosse embora. Henrique contratou seguranças, instalou câmeras, fez boletim de ocorrência, mas o medo estava instalado. Não medo por si mesmo, mas medo por Beatriz. Medo de que alguém fizesse algo pior. Talvez seja melhor eu ir embora mesmo, Beatriz disse numa noite, depois de outra carta ameaçadora ter chegado. Antes que alguém se machuque de verdade, antes que algo pior aconteça. Não, Henrique disse categórico. Não vou deixar terroristas vencerem. Não vou deixar o ódio destruir o que estamos construindo. Vamos lutar, Beatriz, juntos, e vamos vencer. Isso. E então ele fez algo que mudaria tudo. Marcou uma coletiva de imprensa. Convidou os jornais locais, as rádios, até uma pequena emissora de TV da região. E na frente de todos, com Beatriz ao seu lado, contou a história completa. Falou dos sonhos que tinha desde adolescente, do rosto que via todas as noites, da busca por alguém que parecia não existir, e de como, milagrosamente, Beatriz apareceu. Falou do amor que sentiu imediatamente, não porque ela era bonita no sentido convencional, mas porque era a pessoa dos seus sonhos, literalmente. E sei que muitos não vão entender, disse ele para as câmeras. Sei que vão achar loucura, que vão zombar, que vão julgar, mas não me importo, porque Beatriz é a mulher que eu amo. É a mulher com quem vou me casar. E qualquer pessoa que tentar nos separar, que tentar intimidar, que tentar destruir o que temos, vai ter que responder por isso, perante a lei e perante mim. A entrevista viralizou. Foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais. Alguns chamaram de história romântica do século. Outros chamaram de golpe bem elaborado. Mas uma coisa era certa. Ninguém podia mais ignorar ou fingir que não sabia o que estava acontecendo. E na noite seguinte à entrevista, quando Beatriz e Henrique estavam na varanda, exaustos, mas ainda juntos, algo mágico aconteceu. Uma estrela cadente cruzou o céu. Faz um pedido, Henrique disse apontando. Beatriz fechou os olhos e pediu. Pediu que tudo, aquilo fosse real, que durasse. Que o amor vencesse o ódio, e quando abriu os olhos, Henrique estava ajoelhado na frente dela, segurando uma caixinha de veludo. Eu sei que já somos noivos, disse ele, mas nunca te dei um anel, nunca fiz isso do jeito certo. Então, Beatriz Santos, você aceita se casar comigo? De verdade, para sempre, não importa o que o mundo diga? As lágrimas escorriam pelo rosto dela quando disse, sim, 1000 vezes sim. O anel era simples, mas perfeito. Uma esmeralda verde cercada de pequenos diamantes. Verde como a esperança, Henrique explicou. E os diamantes são cada sonho que tive com você ao longo dos anos. Eles se beijaram sob as estrelas, e pela primeira vez, Beatriz sentiu que talvez, só talvez, tudo fosse dar certo. Parte 5, 2000 palavras. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa tarde de sábado ensolarada, no jardim da Fazenda Esperança. Não foi a grande festa que Dona Mariana teria querido para o filho. Foi simples, íntimo, com apenas 50 pessoas. Funcionários da fazenda, alguns amigos verdadeiros, o padre Augusto que benzoara a união e algumas pessoas da cidade que tinham apoiado o casal desde o início. A família de Beatriz não foi, nenhuma delas. Lúcia mandou dizer através de uma vizinha que não ia assistir a filha fazer papel de ridícula. As irmãs simplesmente ignoraram o convite. O pai, que Beatriz mal conhecia, porque passava a maior parte do tempo bêbado no bar, nem soube que havia
Casamento. Doeu. Claro que doeu. No fundo, Beatriz ainda tinha guardado uma esperança secreta de que, no dia mais importante da sua vida, sua família apareceria, que veriam que aquilo era real, que era amor verdadeiro, e pediriam desculpas por todos os anos de crueldade, mas não apareceram, e ainda assim foi o dia mais feliz da vida dela. Beatriz usou um vestido simples de renda branca que compraram numa loja modesta da cidade. Não era um vestido de grife, não tinha cauda de metros, não tinha cristais Swarovski. Mas quando Henrique a viu caminhando em direção a ele pelo corredor de flores que os funcionários tinham preparado, os olhos dele encheram de lágrimas. "Você é a noiva mais linda que já existiu", ele sussurrou, quando ela chegou ao altar improvisado sob uma pérgola coberta de jasmins. "Mentiroso", ela sussurrou de volta, mas estava sorrindo. "Sincero", ele corrigiu. "Sempre sincero com você." Os votos foram simples, mas profundos. Henrique prometeu amar Beatriz todos os dias, nos dias fáceis e nos difíceis, nas vitórias e nas derrotas. Prometeu sempre vê-la como ela realmente era. Não feia, não bonita, mas única, insubstituível, sua. Beatriz, com a voz embargada e as mãos tremendo, prometeu nunca duvidar do amor dele. Nunca deixar que as vozes do mundo exterior fossem mais altas que a voz do coração dele. Prometeu construir uma vida juntos, uma família juntos, um lar cheio de amor e respeito que nenhum deles tinha tido direito. Quando crianças. Quando o padre disse, "Pode beijar a noiva", o beijo foi aplaudido por todos os presentes. E naquele momento, sob o sol quente e o céu azul, Beatriz finalmente acreditou. Acreditou que era amada, acreditou que era valiosa, acreditou que merecia a felicidade. Os meses que se seguiram foram de adaptação. Beatriz aprendeu a administrar a casa grande, a lidar com os funcionários, a organizar as finanças domésticas. Henrique insistiu que ela fizesse curso de gestão online, não porque precisasse se provar, mas porque ela queria aprender, queria crescer. E ela floresceu. A mulher tímida e encolhida que tinha chegado naquela fazenda meses atrás foi gradualmente substituída por uma mulher confiante, decidida, capaz. Beatriz descobriu que tinha talento para negócios. Sugeriu diversificar a produção da fazenda, incluindo produtos orgânicos e artesanais. Criou uma linha de queijos e geleias que começou a ser vendida em feiras da região. A fazenda prosperou como nunca. E o mais surpreendente, Beatriz descobriu que tinha beleza. Não a beleza que as revistas vendem. Não a beleza que a mãe e as irmãs sempre quiseram que ela tivesse. Mas a beleza de quem é feliz. A beleza de quem é amada. A pele que antes parecia sem vida, agora brilhava. Os olhos que antes pareciam apagados, agora faiscavam com inteligência e alegria. O sorriso que raramente aparecia agora era constante. "Você fica mais bonita a cada dia", Henrique dizia frequentemente. E não porque mudou, mas porque finalmente está sendo você mesma. Dona Mariana demorou, mas eventualmente apareceu. 6 meses depois do casamento, ela pediu para visitar. Beatriz estava nervosa, mas Henrique segurou sua mão durante todo o almoço tenso. No final, quando estavam se despedindo, Dona Mariana puxou Beatriz para um canto. "Eu estava errada", disse ela, as palavras claramente difíceis de sair. "Sobre você, sobre tudo. Meu filho está mais feliz do que nunca vi, e percebi que talvez o amor não precise fazer sentido, só precisa ser verdadeiro." Não era um pedido de desculpas completo, não era uma reconciliação total, mas era um começo, e Beatriz, que tinha aprendido o valor do perdão, aceitou. 1 ano e meio depois do casamento, Beatriz descobriu que estava grávida. Quando contou para Henrique, ele chorou. Chorou e a girou no ar e beijou sua barriga ainda lisa e prometeu ser o melhor pai que já existiu. "Vai ser uma menina", ele disse com certeza. "E vai ter seus olhos e suas sardas e vai ser perfeita." "E se for um menino?", Beatriz riu.
Então vai ser perfeito também, Henrique emendou, desde que seja nosso. A notícia chegou à família de Beatriz, e dessa vez foi Lúcia quem apareceu na fazenda sozinha, com o rosto mais envelhecido do que Beatriz se lembrava. Vim pedir desculpas, disse ela, sem rodeios, quando Beatriz a recebeu na varanda. Por tudo, por todas as palavras cruéis, por todos os anos que te fiz acreditar que você não valia nada. Eu estava errada, terrivelmente errada. Beatriz não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio se estender, deixou a mãe sentir o peso do que tinha feito. Por que agora? Perguntou finalmente. Por que pedir desculpas só agora? Lúcia baixou a cabeça. Porque vi minhas outras filhas. Isabela está se divorciando, o marido era violento. Fernanda está infeliz no casamento, presa numa vida que não queria. Carolina está sempre reclamando, nunca satisfeita. E então olho para você, e você é genuinamente feliz. Você conseguiu o que todas nós queríamos: amor verdadeiro, respeito, parceria, e eu te neguei isso por tanto tempo, só porque você não se encaixava no meu padrão idiota de beleza. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lúcia agora. Beatriz sentiu o próprio peito apertar. Parte dela queria rejeitar esse pedido de desculpas, queria fazer a mãe sofrer como ela tinha sofrido por tantos anos. Mas outra parte, a parte que Henrique tinha ajudado a curar, sabia que guardar raiva só envenenaria a si mesma. Eu aceito suas desculpas, disse ela finalmente, mas quero que entenda uma coisa. Eu não mudei. Eu continuo tendo o mesmo rosto, as mesmas sardas, o mesmo nariz. O que mudou foi que finalmente encontrei alguém que me vê como realmente sou, e aprendi a me ver assim também. A beleza não está na simetria do rosto ou na cor da pele. Está na bondade, na coragem, na capacidade de amar e ser amada. Lúcia assentiu, limpando as lágrimas. Posso fazer parte da vida do meu neto ou neta? Beatriz pensou por um momento, depois assentiu. Pode, mas vai ter que provar que mudou, porque não vou deixar ninguém fazer com meu filho o que fizeram comigo. Prometo, Lúcia disse. Prometo que vou tentar ser melhor. Não foi perfeito. O relacionamento entre Beatriz e a mãe nunca seria completamente curado, mas foi suficiente. Foi um começo. A filha nasceu num dia de primavera, com os olhos profundos da mãe e o sorriso do pai. Deram-lhe o nome de Esperança, em homenagem à fazenda, em homenagem ao sentimento que tinha trazido Beatriz e Henrique juntos. E quando Beatriz segurou aquela criança perfeita nos braços pela primeira vez, olhou para Henrique e viu lágrimas nos olhos dele. Ela é perfeita, ele sussurrou, exatamente como sonhei. Você sonhou com ela também? Beatriz perguntou surpresa. Henrique assentiu. Desde que você engravidou, vi ela nos sonhos. E ela é o futuro. Nosso futuro. Anos depois, quando Beatriz tinha 43 anos e Henrique 45, eles estavam sentados na mesma varanda onde se apaixonaram, observando Esperança e os dois irmãos mais novos brincarem no jardim. A fazenda estava mais próspera do que nunca. Os negócios floresciam. A família era unida. Você se arrepende de alguma coisa? Henrique perguntou de repente. Beatriz pensou por um momento. Dos anos que perdi acreditando nas mentiras que me disseram. Mas não do caminho que me trouxe até você. Porque cada dor, cada humilhação, cada lágrima me preparou para reconhecer o amor verdadeiro quando ele apareceu. Henrique beijou a têmpora dela. Sabe o que é engraçado? Eu não tenho mais aqueles sonhos. Desde que você apareceu, desde que nos casamos, eles pararam. E você sente falta? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Como poderia sentir falta de um sonho quando a realidade é infinitamente melhor?